Quando lemos um texto de não ficção, normalmente ele nos dá uma série de informações. Como o leitor pode lembrar de todas as informações? Como pode o leitor atribuir sentidos? Um bom leitor extrai a informação principal. Qual a informação mais importante? Que outras informações são dadas? Como elas nos ajudam a entender a informação mais importante? Quando respondemos a essas primeiras perguntas, nós identificamos a ideia central. Os detalhes sustentam a ideia principal por descrição ou explanação. O que, onde, porquê, quanto custa, quando, quem ou que quantidade. Vejamos o seguinte texto. Universidades podem supervisionar vinda de médicos estrangeiros. Ministério da Saúde propõe firmar parcerias com instituições federais de ensino. Brasília. O Ministério da Saúde quer a ajuda de universidades federais para viabilizar a importação de médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior. A ideia é conceder um registro profissional provisório de 2 anos a quem for trabalhar no Sistema Único de Saúde, o SUS, em áreas remotas ou na periferia de grandes cidades onde o governo avalia que faltam médicos. As universidades iriam supervisionar os médicos numa espécie de tutoria. A proposta foi apresentada a reitores na quarta-feira no MEC, em reunião com representantes das duas pastas, incluindo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O governo estuda lançar editais indicando os países de onde viriam os médicos. Estão na mira Portugal e Espanha, que sofrem com a crise econômica. Os editais seriam para barrar profissionais de universidades que o governo considera de baixa qualidade. Dependendo do país, médicos fariam curso para aprender o português. A reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ângela Paiva Cruz, diz que não ficou claro quando o governo pretende adotar a proposta. Segundo ela, a participação de universidades se dará voluntariamente por adesão. Ela diz: só vamos aderir se houver professores disponíveis para serem supervisores e tutores. A fonte é o jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Bem, o que vimos? Que a notícia é sobre uma proposta do governo às universidades sobre a vinda de médicos estrangeiros. Um primeiro detalhe sobre a ideia central é uma concessão de registro profissional provisório. Um segundo detalhe, trabalhar no SUS. Um terceiro detalhe, supervisão das universidades. Bem, assim são os textos narrativos. Eles se organizam no tempo, e podemos localizar cada elemento deles. Agora, e o texto argumentativo? Bem, os textos dissertativos já se organizam de maneira diferente, eles são organizados por argumentos. Vejamos o seguinte texto dissertativo. A torcida possui a propriedade de reunir, na mesma massa, pessoas situadas em posições sociais diversas, homogeneizando, em torno de clubes, as suas diferenças. Nesse processo, um mecanismo extremamente importante é o uniforme de cada clube. Ao mesmo tempo que separa e distingue cada uma das torcidas, ele despe cada torcedor da sua identidade civil e o integra em um novo contexto profundamente indiferenciado. Nesse contexto de massa, que é a torcida, inexistem desigualdades, pelo menos em princípio. Todos estão ali reunidos pela paixão, para torcer por um dos clubes e, portanto, cada torcedor tem, nesse momento, os mesmos direitos que qualquer outro. Este último ponto é de grande importância, pois nos leva, de certa forma, da igualdade à liberdade. Com efeito, se todos os torcedores são considerados moralmente iguais,
Abre-se, então, a possibilidade para que cada um deles possa, com toda a legitimidade, ter uma visão inteiramente pessoal do andamento da partida, escalação dos times, enfim, de qualquer aspecto relacionado ao mundo do futebol. Qualquer torcedor pode, inclusive, discordar das autoridades em futebol, os técnicos, dirigentes ou comentaristas, sem que sua interpretação seja considerada insolente ou descabida. Este é um contexto em que, de alguma forma, todo mundo tem opinião e todos têm o direito de exprimi-la, ou seja, são livres para explicitá-la sem sofrer qualquer constrangimento. É exatamente por isso que as discussões sobre o futebol são consideradas intermináveis. Na verdade, esta impressão é causada pela própria dificuldade de se chegar a algum consenso num ambiente tão pluralista e democrático. Existe, portanto, no futebol, uma área de decisão privada, na qual cada torcedor tem liberdade para julgar e escolher segundo suas próprias inclinações, sem ter que sofrer qualquer interferência. Lembremos-nos de que a própria opção por torcer por determinado clube, de trocá-lo por outro, ou mesmo de se desinteressar do futebol, são resoluções de fórum íntimo, que não interessam a ninguém, e que devem, assim, serem tomadas com toda a independência. Texto de Ricardo de Araújo, Força Estranha, da revista Ciência Hoje. Bem, o texto é sobre torcida. E que afirmação sobre o tema o texto faz em todos os parágrafos? A informação que ele faz é: a torcida possui a propriedade de reunir pessoas diferentes. Esta é a ideia central. Vejamos o seguinte. Cada parágrafo traz um argumento sobre essa ideia, reunir pessoas diferentes. Todos estão ali reunidos pela paixão para torcer por um dos clubes e, portanto, cada torcedor tem nesse momento os mesmos direitos que qualquer outro. No terceiro parágrafo, qualquer torcedor pode, inclusive, discordar das autoridades em futebol, os técnicos, dirigentes ou comentaristas, sem que sua interpretação seja considerada insolente ou descabida. E no quarto parágrafo, novamente, cada torcedor tem liberdade para julgar e escolher segundo suas próprias inclinações.